Fala, viciados, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas do canal Viciados em Bitcoin. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu like e vamos para mais um vídeo, galera. Bom, o ano de 2026 começou e eu gostaria de mostrar para vocês o que eu estou pensando para esse ano, né? Aconteceram algumas coisas diferentes do que a gente está acostumado, né, no Bitcoin. Então isso causou um pouco de estranheza aí no mundo cripto. E por que eu digo isso? Bom, primeiramente, nós estávamos esperando aí, muitas pessoas, né? Acredito que estavam esperando ali o Bitcoin atingir a região aí dos 150, 180 mil dólares, até 210 mil dólares. Coisa que não aconteceu, nós não tivemos uma alta assim expressiva, né? Como nos outros ciclos. Então, causou um pouco de dúvida. Os indicadores estão todos, a maioria dos indicadores estão todos sobrevendidos, né, já faz um tempo. E mesmo assim o Bitcoin continua caindo e agora lateral, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Queria passar um pouco da minha visão, do que eu estou enxergando aqui no momento. Eu, Lucas, eu vendi uma quantidade pequena, vamos falar assim, 15% de tudo que eu tinha em Bitcoin, eu vendi aqui na casa dos 115 mil dólares. Por que eu vendi isso? Bom, se a gente analisar a questão de tempo, o ano de 2025 deveria ser o ano onde nós finalizaríamos o ciclo, né, que nós estávamos. Deveria finalizar o bull market. E, de fato, acabou aparentemente finalizando. Se realmente vai terminar, em 2026 vai ser um bear market, ainda a gente não sabe. Mas o que eu estou visualizando aqui? Bom, eu queria mostrar esse indicador para vocês que chama Bitcoin Rainbow Wave, tá? É um Bitcoin de escala linear, porque existia o modelo do Plan B, que chamava... Existia o modelo do Plan B, né? Que era o Stock to Flow, e ele era escala exponencial. Só que esse aqui é do Leo Hurt. Ele criou um modelo, não é exponencial, ele é linear. Então ele faz uma projeção aqui linear de quanto que o preço deve estar custando no futuro, né? Então eu venho acompanhando isso aqui junto com o Plan B, que é o modelo exponencial, desde aqui mais ou menos. E eu não estava assim botando tanta fé, mas eu estava acompanhando, estava legal, estava interessante. Falei, não vou, né, deixar passar, vamos acompanhar. E eu vim acompanhando, e eu vi que o do Plan B já não estava mais sendo interessante, sabe? Tava ficando um pouco fora. Vocês sabem, o modelo Stock to Flow meio que para mim tá sendo invalidado. E então eu comecei a olhar o linear, que tá mais, né? Tá mais dentro do esperado. Então eu vim acompanhando aqui, e aqui nessa região aqui eu acabei comprando bastante também. E eu estava supondo aqui que depois do halving, né, ele ia ter uma alta expressiva que poderia atingir a região em vermelho aqui, igual nos outros ciclos, tá vendo? Onde chegou na região entre laranja e vermelho, que é onde formava o pico, né? Se a gente olhar como um todo, a gente vê que ele vem fazendo o padrão, ou seja, halving, período de alta, final do bull run, bear market, lateralização, halving, alta, finalização do bull market, bear market, lateralização, halving. Então, o que eu estou olhando aqui? Eu estou imaginando que agora a gente deveria ter terminado o bull market. Só que eu vejo que tem um espaçamento bem grande ainda. Então, eu acho que existe sim uma possibilidade aí, até porque os indicadores estão muito sobrevendidos. Então, eu acho que ainda é possível que a gente enxergue, consiga ver algo acontecendo assim, ó, aqui para frente. Eu estou vendo o seguinte, estou vendo possibilidades ainda, como a gente está muito adiantado no bear market, vamos falar assim. Ainda existe uma certa possibilidade de a gente ainda fazer novos topos, né? Mas os topos, cada vez mais que o tempo passa, o topo tende a ser menor. Então hoje aqui está em 212 mil dólares, mas o Bitcoin não vai fazer isso aqui de uma vez, né? Então,
como ele deve andar de lado, se ele for subir, deve estar aqui na casa dos, sei lá, 180 em abril até 150 aqui em julho, né? Só que aí tem uma coisa que me intriga, porque se eu olhar aqui, que é a comparação das eras, a gente percebe que a gente está numa fase só de queda, que é o bear market, que deveria ir até aqui mais ou menos, tá vendo? Se a gente comparar com os ciclos anteriores, né? Que aqui é o fim. A gente terminou o bull market, que mais ou menos é aqui, entre aqui e aqui, tá vendo? Comparando os ciclos anteriores. E agora a gente está em tendência de queda. Então, se a gente volta para cá, tá meio que contraditório aqui, entendeu? Não deveria fazer mais um topo, mas existe possibilidade, sim, de, por exemplo, o preço continuar subindo aqui e depois ele vier a cair. Então, o que eu tô vendo é isso aqui, é uma possibilidade, tá? Que aí sairia um pouco do padrão, porque agora a gente deveria estar no bear market, né? E aqui seria o fim do bear market na linha horizontal, na linha vertical verde. E aí a gente deveria, né, não fazer mais topos, mais novas máximas, né? Agora a gente deveria, talvez, sei lá, talvez subir um pouco, porque eu tô vendo possibilidade agora de uma pequena alta e depois vir a cair, tá? Segundo esse modelo Rainbow Wave, que é o que eu tô acompanhando. Então, o que eu, Lucas, vou fazer? Eu vendi um pouco aqui nessa região. Por que eu vendi aqui nessa região? Porque era uma região que eu vejo que até 2027... né? Aqui, ó, 2027, eu tô tranquilo se isso aqui for se provar verdadeiro. Então eu vendi aqui e falei assim, beleza, pode subir, mas eventualmente ele deve cair se ele respeitar isso aqui. Então eu vendi aqui um pouco, 15% que eu tinha, e tô esperando agora uma pequena alta aqui agora, e daí vir uma correção e eu recomprar aqui. Né? Eu pretendo recomprar em setembro de 2026 aqui, mais ou menos, outubro, setembro, tá? Desse ano. Porque, para mim, a gente está num bear market agora e não teremos novas máximas. Mas, mesmo que tenhamos uma nova máxima, eu acredito que a gente eventualmente virá a ter uma correção e eu vou conseguir comprar nessa região, tá? Que é na região mais abaixo do que eu vendi, né? Então, eu devo conseguir comprar em algum momento mais baixo do que eu vendi. Tanto que agora, se eu quiser comprar, eu consigo comprar já com 20% de desconto do valor que eu vendi. Então, dois cenários que eu vejo possíveis. Não é um cenário que eu acredito mais que vai acontecer, porque a gente deveria já estar no bear market e aqui a gente está numa tendência de queda, agora por um período de lateralização, depois queda, e aí lateralização para depois começar o ciclo de alta, né, e voltar aqui. E a gente percebe que ele nunca se toca o ciclo anterior com o ciclo atual. Então, tipo, o ciclo atual aqui, ó, você vê que ele não se toca, mas as distâncias vêm diminuindo, tá? Desconsidera o verde e o azul aqui, ó, só considera o azul, laranja, o vermelho e o marrom aqui, tá? Então aqui, ó, você vê que as distâncias estão cada vez menores. E agora quase que encostou. Mas ela não encosta. Então, o preço deve fazer algo aqui parecido, né? De estar um pouquinho aqui acima, mas a tendência é ela começar a corrigir, né? Que a gente percebe aqui, ó, tanto o vermelho quanto o laranja quanto o azul, é a tendência de queda daqui para frente. Aonde a gente vai atingir o fundo aqui mais ou menos. No dia 550 aqui, ó, 500, a gente está no dia 800, menos 500, né, 300 dias. Em 300 dias a gente deve estar atingindo o fundo. Então é isso que eu estou olhando. Eu não tenho bola de cristal, não sei se o preço realmente vai subir aqui e depois vai vir cair, mas o que eu vejo é que eu vou conseguir sim comprar nessa região que está abaixo do valor que eu vendi, que é isso que eu estou almejando. E, na verdade, o que eu quero esperar é chegar aqui, ver o que preço que tá, e aí o que eu vendi aqui, recomprar mais ou menos aqui nessa região, entendeu? Que tá aqui na região de 67 até 55, que deveria ser o fundo, né?
E aí se alinha com a média móvel de 200, né? Se a gente colocar aqui na MA, né? Simple Moving Average, e a gente colocar no semanal, a gente colocar aqui 200, que a gente sabe que sempre o preço deve chegar em algum momento, atingir ela, né? Na média móvel de 200. Ela tá aqui, ó. Vamos deixar de outra cor para não misturar. Eu vou deixar em vermelho, vamos ver se dá para ficar melhor. Vou deixar mais grosso. Aí. Então aqui, ó, tá vendo a média móvel de 200? Ela tá agora aqui em 57, tá dentro da wave aqui, da onda. E do indicador. Então, esse indicador MA200 no semanal, ela tá aqui em 57. O preço é como um imã, ele tende a, em algum momento, atingir aqui, né? A gente vê aqui que toda vez que a gente tem uma alta grande, em algum momento ele volta para vermelho, né? Para MA200. Então, parece que ela está tendendo exatamente aqui, ó, né? Ela deve continuar subindo, já que o preço está mais alto aqui também, a média vai aumentando toda semana. E provavelmente, quando a gente estiver aqui em setembro, ela deve estar aqui na casa dos 70 mil dólares. E o preço pode ser que ele caia um pouco abaixo dela, normal, isso é natural. Então, se eu colocar aqui, ó, colocar uns 13% abaixo, então com 60, 70 mil dólares deve ser o fundo, né? Até 55 mil eu acho que pode ser que caia. Porque aqui, ó, se a gente pegar, vamos por assim, na pior das hipóteses, atingiu a MA200 e chegou a cair 30% abaixo, tá? Suponha que ele suba aqui e nessa região cai 30%. A gente estaria falando de 50 e aí estaria abaixo do indicador aqui, da wave, entendeu? Ficaria abaixo, um pouquinho abaixo aqui, romperia um pouco aqui, né? Sairia um pouco fora para depois entrar. Aí, mas beleza. Eu não estou esperando isso, eu acho que deve ficar aqui dentro. Então talvez atinja a MA200 e aí começa a subir. Então aqui em algum momento aqui, ó, eles se cruzam um preço com a MA200 e aí eu compro aqui, que é em setembro de 2026, que eu imagino que isso aqui deve estar acontecendo. Pode ser que aconteça até antes, né? Isso não é uma regra, não sei, eu estou acompanhando. Então o que eu estou olhando? Eu estou olhando a MA200 e estou olhando essa linha verde. Em algum momento, quando algo acontecer primeiro... Peraí. Em algum momento, quando algo acontecer primeiro, que eu não sei o que vai acontecer primeiro, se é que vai atingir aqui essa região em azul, né? Se vai atingir antes do esperado, né? Ou se vai chegar aqui e não vai atingir, mas chegar perto. Enfim, eu quero esperar exatamente esse momento. O momento em que alguma coisa aconteça primeiro, ou atingir MA200 ou atinge pelo tempo. E aí eu vou recomprar, tá? Então, tudo que eu vendi aqui, eu pretendo recomprar. Eita! Eu prefiro recomprar. Eu pretendo recomprar. Aqui. Fechou, galera? Então é isso que eu tô olhando. E aí, o que eu espero pro próximo ciclo? Comprei aqui, vai lateralizar até 2028, mais ou menos. Vai ficar aqui no período de ressaca. Para depois começar o halving e aí estimular uma nova alta que deve ir até... Vamos ver aqui. Aqui não está mostrando. Deixa eu tentar no semanal, no diário. Não está carregando. Deixa eu tentar carregar aqui. No diário eu acho que mostra. Ele até carrega, mas ele não está carregando pra frente aqui. Tem hora que vai, tem hora que não vai, eu não entendo. Deixa eu tirar a MA200, vamos ver se ela mostra. Aí. Então, ó. O que eu espero pro próximo ciclo? Chutando que seja um ciclo ruim, que nem tá acontecendo aqui. A linha azul que estava em 83 e aqui estava 250. Então eu estava almejando uma mínima de 80 a 250 mil dólares. Agora aqui, estou chutando aí 256 e 600 mil dólares, tá? Então se for um ciclo bom,
a gente deve atingir pelo menos metade daqui, ó, né? Se for um ciclo muito bom, né, aí a gente tá falando de 600 mil dólares, é meio loucura, mas enfim. E aqui 250 como a máxima, a mínima, né, possível pro próximo topo aí. Então faria alguma coisa assim, né, sei lá. Então aqui o mínimo seria 250 mil dólares. Aí se você conseguir comprar aqui na casa dos 70 até 60, se conseguir 55, sei lá, qualquer coisa que você conseguir comprar aqui, ó, seria perfeito, né? E aí com questão do tempo também, você comprando quase no início aqui do bull market, né, no fim do bear market, começo da lateralização, você também vai ter por um período curto de tempo perdas, prejuízos, porque não tem como você acertar o fundo, provavelmente vai cair depois que você comprar um pouco, esperando uma alta, né? Então aqui seria o melhor tempo, custo-benefício, vamos falar assim, para estar tentando comprar. Então eu tô olhando aqui, né, esperando o bull market, que deve vir aqui. A gente está falando aqui de 70 para 260, 7, 14, 21, vai, quase 4 vezes, 400% de lucro em questão de 2 anos, né? Perfeito. Onde a gente consegue investir nosso dinheiro hoje, fazer 400% de lucro, tá? Que seja 200. Então é isso que eu estou fazendo, né? Vendi aqui, esperando recomprar aqui junto com a MA200 e esperando uma nova alta com um alvo mínimo aqui de 250 mil dólares. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Outra coisa que eu queria mostrar é esse gráfico aqui, onde que mostra que também está alinhado. É o Production Cost, é o custo de produção do Bitcoin, que hoje a mínima está em 61 e a máxima está em 77. Também aí batendo com o que eu estou falando com relação a MA200, né? Imagina aqui, ó, você conseguir comprar aqui. E tá batendo, entendeu? O custo de produção do Bitcoin, hoje o minerador tá pagando o mínimo, é 62 mil, o custo para produzir um Bitcoin. Então, historicamente, ele sempre tende a cair para dentro, tá vendo? Ó? Ele não chega a bater, mas ele fica para dentro. Ó, aqui bateu, entrou, entendeu? Então, historicamente, é interessante também visualizar isso. Então, eu tô vendo tudo isso aqui junto e tentando esperar setembro de 2026 para eu analisar onde o preço vai estar e ter mais confiança ainda de que se eu estou comprando num lugar bom, num alvo bom ou num alvo ruim, né? E aí é isso, eu estou esperando que em setembro, mais ou menos, no meio desse ano, ele caia para cá, aqui dentro, e atinja MA200 e o tempo também bata, né? Que entra aqui dentro do meio do canal. Se isso tudo acontecer, é o sinal mais forte para mim comprar. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, galera, não tenho bola de cristal, faço sua própria análise, ainda vejo possibilidade de uma nova alta, mas eventualmente o preço deve retornar aqui nessa região. Então eu estou super tranquilo, não fazer mais nada do que eu vendi aqui, ficar esperando alguma coisa acontecer. E também se eu não conseguir recomprar, o preço começar a subir infinitamente, que eu não acho que isso vai acontecer, mas paciência, eu vendi 15%, eu quis assumir esse risco aí de estar fora com 15% da minha posição para que eu esteja dentro tanto numa alta, porque a maior parte do meu portfólio está em Bitcoin, né, 80%, e 85%, né, e do que sobrou dos 100% que eu vendi, enfim, vocês entenderam. Então, se subir, eu tô feliz pra caralho, porque a maior parte do que eu tenho tá nisso, e se cair daqui pra frente, também tô contente, porque eu vou ter capital agora para conseguir recomprar. Fechou, galera? Então é isso que eu tô esperando. Você que não tem nada em Bitcoin, eu acho que já tá numa região legal para comprar, pensando aqui nos próximos 3 anos. Se você quiser comprar uma pequena parte, depois comprar aqui em setembro de 2026 uma outra grande parte, também interessante, dispensar. Pensando que se você comprar aqui, né, vai que ele sobe aqui e você perde tudo essa alta. Então, acho que já está numa região legal para comprar. Mas aí cada um faz sua análise, beleza, galera? Acho que era isso que eu queria mostrar, espero que vocês tenham entendido. E valeu!